Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez. Se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, por favor, seja muito bem-vindo. Olha, a parte do Rogério Ceni ele fez e muito bem feita. Era o planejamento chegar até as quartas de final da Copa do Brasil, pelo menos. Era planejamento também avançar na Copa Sul-Americana e ele chegou nas quartas de final da Copa Sul-Americana. É projeto também ficar entre os primeiros no Campeonato Brasileiro, beliscando uma vaga para a próxima Libertadores. Deu uma derrapada nos últimos jogos por conta de empates em sequência, mas dá uma olhada na realidade do que aconteceu. Muitos jogadores importantes foram para o departamento médico. Mesmo assim, o Rogério Ceni conseguiu trabalhar, conseguiu planejar o seu time, com muito sofrimento, é verdade, mas ele está atingindo as suas metas. No Campeonato Brasileiro tem chance de reação e falou da necessidade de vencer nesse final de semana, jogando no estádio do Morumbi contra o Goiás. Pois bem, falta a diretoria fazer a parte dela. Faltam 5 dias para o prazo se encerrar para inscrições à Copa do Brasil. E sabe até agora quantos reforços o Rogério Ceni recebeu? Especificamente para a Copa do Brasil, nenhum, porque o Marcos Guilherme já participou dessa competição e está de fora. Falta fechar com um investidor para que o próximo reforço venha a galope. Juliano Galope, vamos falar dele. Não conheço muito não, mas ele tem sido muito elogiado, inclusive pelo técnico Rogério Ceni. Vamos lá. O Juliano Galopo tem 23 anos de idade, nasceu em Buenos Aires, não participou da última partida no final de semana pelo Banfield, o time que ele defende, ou pelo menos defendia. Nesta quinta-feira foi para uma clínica em Buenos Aires fazer os exames médicos. O que está pegando é o valor da negociação. Muito fora do padrão que o São Paulo pode hoje. 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais pelo volante argentino de 23 anos de idade, que nesta temporada ele fez vários jogos. Foram 27 partidas com 8 gols e 2 assistências. Detalhe, dessas 27 partidas que ele participou, 6 foram pela Copa Sul-Americana. Ou seja, se vier, talvez o São Paulo tenha esse problema. Usa o Marcos Guilherme na Copa Sul-Americana, usa o Galopo, se ele vier, na Copa do Brasil. Pois é o cobertor que está curto, quando não se tem muito recurso, é a alternativa. Esse valor é muito alto, o São Paulo busca um investidor para tentar bancar esse negócio. Falar em investidor, melhor que venha, porque o São Paulo tentou sozinho o Daniel Alves, lembra? Que burro na água que o São Paulo deu, né? E o Daniel Alves agora vai defender o Pumas do México. Está acabando a carreira. Poderia estar brilhando no São Paulo, depois foi para o Barcelona e a coisa não está andando bem. Mas vamos falar do Juliano Galopo, que eu particularmente não conheço muito bem. Só que o Rogério Ceni já aprovou a contratação dele. Falou, inclusive, dessa versatilidade do Galopo depois do jogo contra o Fluminense. Ele confirmou que aprovou a contratação dele. Agora depende do velho e bom cascalho. Rogério Ceni falando desse possível novo reforço do São Paulo, que daqui a pouco pode pintar. É só o patrocinador aparecer com a prata. Vamos lá, Rogério, falando do Galopo. Eu acho que é um jogador interessante, um meio-campista, um 8/5/10, um jogador versátil, assim como nós temos alguns no elenco. Mas eu sei que é um jogador que custa caro, e aí é uma questão aí da parte diretiva, de investidores, porque o clube em si não tem condições de pagar pelo jogador, né? Eu nem sei o valor exato, mas eu sei que é um valor que supera as nossas possibilidades. Se acontecer, eu acho um jogador interessante que vem para ajudar a gente nesse restante do ano. Se não acontecer, será como alguns outros que a gente especulou e não teve.
E de cada 50 que saem especulações, tem uns 4 ou 5 que são verdadeiros, o resto cada um põe na sua internet, no seu, sei lá como é que se chama, essas coisas de... Cada um inventa um dia um nome de um jogador, né? Mas esse é um jogador interessante que ajudaria. Os outros, até agora que colocaram, é tudo mentira, é tudo invenção, né? Mas esse não, esse é um jogador que seria interessante, mas eu não tenho a mínima noção de se existe ainda, como anda, se vai ser possível ou não. Eu só sei que nós, pela sequência de jogos que você me citou, se faz necessário. Não é que eu queira, eu não quero dar despesa para o clube, não quero só, mas eu gostaria de sobreviver nas competições. É o que eu vou tentar, porque depois, logicamente, a responsabilidade cai sempre em cima do treinador, né? Mas nós temos que analisar a realidade do que é o futebol brasileiro hoje, a realidade do clube também, que não é das mais fáceis. É o mínimo que a diretoria do São Paulo pode fazer em troca por tudo o que tem feito o técnico Rogério Ceni. Com erros, acertos, é verdade, mas muito mais acertos do que erros. Inclusive revelando grandes jogadores das categorias de base do São Paulo, nessa época de vacas magras, de muitos desfalques, de vários jogadores entregues ao departamento médico, que, aliás, é um capítulo à parte. Aí você fala... Tem que abrir mão de uma competição, de outra. O Rogério falou um pouco sobre isso. Ele falou que a ideia era sobreviver a partir ou até o dia 18, que já passou, que foi o dia em que abriram as janelas de contratação. Só que o prazo vai passando, o prazo vai ficando curto. Para a Copa do Brasil faltam 5 dias, ou seja, terça-feira que vem, mas o Rogério Ceni já não fala mais em abrir mão de nada, não. Ele queria sobreviver. Sobreviveu até o dia 18. Agora depende da diretoria. Outros grandes rivais do Brasil estão contratando a rodo. Claro que o São Paulo tem uma política de enxugamento, até por necessidade, talvez não muito por convicção, ou talvez um pouco de convicção dessa atual diretoria, mas você não consegue fazer um pão sem farinha. Então precisa contratar. Só com o que tem hoje, muitos jogadores machucados, sem previsão de volta, alguns já negociados, possibilidade até do Reinaldo sair, que é um jogador importante e experiente no sistema defensivo do tricolor do Morumbi, mas o Rogério Ceni falando da sobrevivência até o dia 18 e, claro, sobra sempre para o treinador, ninguém quer saber. Se não vierem os reforços, ele vai ter que se virar com o que vem. E se vierem eliminações, vai cair em cima de quem? Do treinador. Rogério, sobreviveu a partir do dia 18, ou até o dia 18, e agora? Nós sobrevivemos, mas já estamos caindo um pouco no Campeonato Brasileiro. Se você atenta aos resultados nas Copas, você automaticamente, quando você não tem um elenco farto, com tantas opções, em alguns setores, até porque no ataque, por exemplo, nós temos bons jogadores para fazer a dupla de ataque. Nós temos sempre substituições. Agora, nós sofremos muito na parte de linha de defesa e uma peça no meio campo que faltaria para fazer trocas, né, para ter esses jogadores inteiros. Ninguém passa impune jogando a cada 3 dias se você não tem as trocas. Então, o que falta em alguns setores para a gente, faltam trocas. Em outros sobram jogadores que às vezes fica difícil, você deixa um fora, quer colocar outro, mas assim, eu tenho aquelas 2 águas guardadas para os homens de frente, tento adaptar como o Marcos Guilherme, por exemplo, jogando numa ala para deixar bem ofensivo o time, ele com o Igor Vinícius, mas aquele meio campo, que é o coração do time, eu preciso de muita energia, né? Eu preciso de bastante energia. Hoje, até um time que foi bem técnico, um time leve, né? Com Neves, com Nestor e com Thales, bem técnico, conseguiu construir bastante. As peças que faltam, a gente sabe, por exemplo, se a Alisson tivesse pronto, já ajudaria bastante. Se a Boleira tivesse pronto, nossa, seria para nós. Só que nós não temos esses jogadores ainda. E tem que tomar cuidado, porque o clube também não pode gastar mais do que ele tem condições. Mas é essa escolha que nós temos que fazer. Você quer brigar por 3, você tem que ter elenco para 3, senão. E nós não vamos abrir mão. Eu sei que ninguém quer abrir mão de uma. Você não classificou contra o Palmeiras para abrir mão da Copa do Brasil. Você não se matou contra a Católica para abrir mão da Sul-Americana. Só que os adversários são fortes. O Ceará fisicamente é um monstro de força física. Então nós temos que estar descansados. E nós vamos ter que, se quiser tentar as Copas, nós temos que abrir mão de algumas rodadas de Campeonato Brasileiro. Abrir mão no sentido de não colocar todo o time, né? De não abrir mão de resultado. Competir, a gente vai vir aqui, vai jogar, vai competir.
mas nós temos que dar um equilíbrio, um refresco para alguns jogadores para estarem com energia máxima em determinados jogos que tem um espaçamento maior. A sequência do São Paulo, necessidade de vitória pelo Campeonato Brasileiro no sábado, jogando no Estádio do Morumbi às 19h. Aí tem, na quinta-feira, o América Mineiro também no Morumbi pela Copa do Brasil. Aí sai para pegar o Atlético Paranaense no dia 31, fora de casa, é um domingo. Aí volta a jogar mais 2 partidas em sequência em casa. O Ceará pela Copa Sul-Americana vai ser no dia 3 de agosto, uma quarta-feira. É o jogo importante da Copa Sul-Americana, e depois o Flamengo, a pedreira, o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, dia 6. O prazo está vencendo, hein? 5 dias, que pinte o patrocinador e que o reforço do Galopo venha a galope rapidinho, porque o tempo não para, já dizia o Cazuza. Gostaria da sua opinião, seu palpite, seu comentário. O Rogério Ceni não tem feito um bom trabalho e não merece uma ajuda da diretoria nesse sentido de contratação? Mesmo que o bolso fique um pouco fragilizado, ou de repente tudo, e o Rogério falou, tudo que sofreu até agora não terá valido a pena? A classificação importante, dramática, como foi contra o Palmeiras, a eliminação da Católica em jogos que forçaram muito o São Paulo, e ele conseguiu dar a resposta? Pois é, a gente fica imaginando que o Rogério merece um aval da diretoria, um carinho da diretoria nesse sentido para avaliar. Dá para perceber, não precisa ser um bom entendedor para ver que o elenco está muito fragilizado e está vivo em 3 frentes. Óbvio que precisa melhorar no Campeonato Brasileiro, caiu para a 10ª colocação, se distanciando dos primeiros colocados. Mas dá para reagir. Agora, não se faz pão sem farinha. Por favor, Júlio Casares, olhe com carinho para isso, tá? E olhe rápido, porque para a Copa do Brasil são mais 5 dias. Depois, no Campeonato Brasileiro, até dia 26 de agosto ainda pode inscrever. Mas pensar só em Campeonato Brasileiro, depois de tudo que o Rogério fez, levando o time tão longe, será que dá para abrir mão das Copas? O Rogério já disse que não quer, não. E você, gostaria? Beijo no seu coração. Deixa aí seu palpite, comentário, opinião, desabafo. Até a próxima. Valeu, tchau.